Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E com certeza você tem em suas mãos as Escrituras, assim como eu também tenho as Escrituras em minhas mãos. E nós podemos ler as Escrituras todos os dias que quisermos, porque é nas Escrituras que são escritas as coisas úteis e importantes para a nossa vida que está edificada em Cristo, permanecer edificada em Cristo. O nosso serviço, o nosso aperfeiçoamento acontece através do que está escrito, dos ensinamentos que nos levam a ter uma vida cristã perfeita, irrepreensível, sem mácula. Uma vida cristã que o Senhor Jesus aprova e concorda que estejamos vivendo. Então, as Escrituras é algo fundamental e decisivo tanto para a sua vida como para a minha vida, porque é através das Escrituras que nós podemos saber o que devemos praticar, o que devemos pensar, o que devemos falar em todo o tempo que estivermos vivendo nesse mundo, durante todo o tempo de nossa peregrinação, enquanto estamos a caminho do fim da nossa carreira que nos foi proposta por Cristo Jesus. Nós temos que conhecer as Escrituras para não errar e sim acertar. Mas para acertar temos que conhecer. E para conhecer é preciso ler, examinar, dia após dia, para que assim o conhecimento do que está escrito possa ser usado em nosso benefício, para combatermos certas coisas que não estão de acordo com o que está escrito. Porque hoje, infelizmente, a deturpação das Escrituras está demais. É muito grande o número de pessoas que deturpam as Escrituras para ensinar coisas erradas, para perverter a vida e a fé de muitas pessoas com erros que muitos acreditam. E, infelizmente, esse é o motivo de muitas vidas estarem sendo destruídas, porque lhe falta o conhecimento do que está escrito. Porque se ela tivesse esse conhecimento, ela não se deixaria levar em tempo algum por essas deturpações. Ela iria conseguir combater. Assim aconteceu com aqueles irmãos de Bereia, porque eles liam as Escrituras depois que Paulo pregava. Eles liam as Escrituras para conferir se aquilo que Paulo estava falando estava de acordo com as Escrituras. E ao lerem as Escrituras, eles confirmaram que aquilo que Paulo falava estava de acordo com as Escrituras. Mas se por acaso aquilo que eles liam nas Escrituras não estivesse de acordo com o que Paulo falava, Paulo iria ser repreendido por aquelas pessoas, porque ele estava falando coisas que estavam contrárias às Escrituras. Ou seja, ele poderia ali estar deturpando as Escrituras. E isso não aconteceu. Não aconteceu. Então, foi uma boa atitude daqueles irmãos examinar as Escrituras para ver se as coisas eram de fato assim. E na verdade eram de fato assim, porque o que Paulo falava estava totalmente de acordo com o que estava escrito. Mas a realidade hoje, infelizmente, muitos hoje estão ensinando coisas deturpadas. E as pessoas estão aprendendo coisas deturpadas. E aí é que está o perigo gravíssimo que pode afetar a vida de muitas pessoas. E essas pessoas, infelizmente, são induzidas ao erro por causa de homens que hoje estão deturpando as Escrituras. Você concorda com esse tipo de coisa? Porque eu não concordo. Porque isso é errado. É um mal que pode me fazer tropeçar, pode me fazer cair. Pode me perturbar a vida. Então, isso não é algo certo que deve ser tolerado. Ninguém pode se acomodar com esse tipo de coisa, se amoldar a essa situação, ser cúmplice ou conivente desse erro.
Então, é por isso que eu vou falar aqui hoje algo importante a respeito disso, para esclarecer hoje a muitas pessoas, a muitos irmãos. Eu tenho certeza que essa mensagem é séria e importante para cada um de nós hoje. Então, eu vou ler aqui um texto que fala a respeito disso. Esse texto está aqui na segunda epístola de Pedro. Pedro falou sobre esse assunto lá no primeiro século, em sua epístola que foi enviada para os irmãos daquela época. E quando eles leram essa epístola, eles ficaram sabendo disso, para que eles fossem conscientizados de que naquela época já existiam pessoas que estavam deturpando as Escrituras, assim como hoje também tem. Então esse texto também serve para cada um de nós hoje, para a nossa advertência hoje. Então eu vou ler esse texto aqui, que é muito bem claro. Está escrito assim: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, o que Paulo escreveu foi escrito em epístolas para esses irmãos. E ele escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, para que aquilo que foi escrito fosse visto como algo certo e aprovado por Deus. Porque quem deu essa sabedoria para Paulo escrever aquelas epístolas foi o próprio Deus. Paulo apenas escreveu aquilo que o próprio Deus colocou em seu coração para ele falar. Ele foi inspirado por Deus para escrever aquelas epístolas todas. Então, essas pessoas receberam o que Paulo escreveu, leram o que Paulo escreveu. Aí ele continua aqui dizendo, vou começar a ler de novo aqui. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, que eram os assuntos que Paulo estava falando nesta epístola aqui, nessa segunda epístola. Paulo também escreveu sobre esses assuntos, porque esses assuntos são importantes para que pudessem ser lidos pelos irmãos daquela época. Acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Então, em todas as epístolas de Paulo que ele escreveu, ele falava sobre esses assuntos. Ele falou sobre isso para a igreja de Roma, para a igreja que estava na cidade de Corinto, na cidade de Éfeso, na cidade de Filipos, de Colossos, de Tessalônica. Falou isso para Timóteo, para Tito. E alguns dizem que a epístola aos Hebreus foi escrita por Paulo. Então, até nessa epístola também, se foi escrita por Paulo, não, mas tem esses assuntos ali abordados. Então, porque Paulo escreveu 14 epístolas. Ele escreveu 14 epístolas. Em todas essas 14 epístolas, ele fala sobre esses assuntos importantes. Mas aí é que vem, agora é que começa a parte da deturpação das Escrituras. Porque está escrito assim: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Então, nessas epístolas que Paulo escreveu, e Pedro diz aqui que existiam algumas coisas difíceis de entender. E o que acontecia com essas coisas difíceis de entender? Aí ele diz aqui, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam. Então, essas coisas que eram difíceis de entender, como as pessoas não conseguiam perceber ou entender direito o que Paulo queria dizer, eles não conseguiam entender o sentido daquilo, então
eles davam a sua própria interpretação, porque a palavra deturpar significa interpretar equivocadamente as Escrituras. A palavra deturpar significa deformar o sentido do que está escrito. E a palavra deturpar significa adulterar o que está escrito. E era exatamente isso que esses homens ignorantes e instáveis faziam. E se eles faziam isso, possivelmente eles deveriam ensinar errado. E a pessoa para quem eles ensinavam aprendia errado e praticava coisa errada. Praticava coisa deturpada. E era isso que estava estragando a vida de muitas pessoas naquela época. Isso é algo sério de se entender. Aí ele diz aqui, que os ignorantes e instáveis deturpam. Eles deturpavam as epístolas de Paulo, nas quais Pedro fala aqui que existiam coisas difíceis de entender. Eles deturpavam as epístolas de Paulo por causa disso. E esse era o erro que estava acontecendo naquela época. E isso afetou a vida de muitas pessoas. Aí ele continua dizendo aqui, como também deturpam as demais escrituras. Então essas pessoas ignorantes e instáveis, elas não deturpavam apenas as epístolas de Paulo, mas as outras escrituras também deturpavam também. E ensinavam algo deturpado para as pessoas. Faziam as pessoas entender algo que estava deturpado, pervertido. Eles mudaram o sentido. Eles estavam ensinando coisas equivocadas, enganadas. Eles estavam enganando as pessoas com esses ensinamentos que eles não conseguiam entender, porque eles deturpavam as Escrituras. Então ele diz aqui, como também deturpam as demais Escrituras para a própria destruição deles. Então esses homens que eram ignorantes e instáveis, que estavam deturpando as Escrituras e aquelas epístolas de Paulo que Paulo escreveu, eles estavam fazendo isso, mas estavam fazendo isso para a própria destruição deles, porque aqueles que deturpam as Escrituras serão destruídos. É bem claro isso aqui. Aqueles que deturpam as Escrituras serão destruídos. Esses homens ignorantes e instáveis foram destruídos. Hoje, essa realidade está acontecendo hoje. Porque naquela época, existia apenas a igreja, não existiam os templos e as denominações como existem hoje. Então, infelizmente, nos templos e denominações de hoje, ainda está acontecendo a deturpação das Escrituras, principalmente por parte de pastores, bispos e apóstolos. Eles deturpam as Escrituras. Eles usam textos fora do contexto. Eles usam raciocínios falazes. Eles usam sofismas e várias outras coisas para deturpar o que está escrito. Porque, assim como naquela época existiam homens instáveis e ignorantes, hoje também existem assim. E, infelizmente, isso está acontecendo hoje também. Está demais, está se agravando demais esse problema de deturpação das Escrituras. E muitas vidas estão sendo pervertidas por esses homens que hoje deturpam as Escrituras também. Esse é o erro que tem que ser combatido por você e por mim. Nós não podemos aceitar esse tipo de coisa mais. É hora de acabar com isso. Quem tem que acabar é você e eu. Não dando mais razão para essas pessoas que deturpam as Escrituras. Não podemos dar ocasião para eles. Não podemos ignorar esses desígnios que partem desses homens que hoje deturpam as Escrituras deliberadamente. Então, é necessário entender isso hoje. A igreja tem que cair nessa real, cair em si, acordar, porque já está há muito tempo sendo enganada por homens assim. Homens que deturpam as Escrituras. Esses homens
serão destruídos também. Porque eles estão fazendo algo para a própria destruição deles mesmos. Eles têm que entender isso. É disso que as Escrituras estão falando aqui. É disso que Pedro está falando. De forma bem clara e simples para as pessoas. Para que as pessoas possam entender essa questão. Então, esse problema de deturpação das Escrituras é algo gravíssimo, é perigoso demais. É um perigo espiritual que afeta a vida de milhões de pessoas hoje. Essa é a realidade que está acontecendo hoje, no século XXI, por aí nas denominações. E, infelizmente, muitos não se deram conta disso ainda, não acordaram, não perceberam. Não perceberam porque foram envolvidos e enredados por esse tipo de deturpação. E acham que isso é verdade, mas é mentira, é engano. Isso tem que acabar. Então eu espero que essa mensagem aqui possa servir para esclarecer as pessoas hoje, para que elas possam não ter mais dúvida disso. Elas têm que ter certeza de que isso está acontecendo. E o maior prejudicado disso tudo, de toda essa deturpação, é a própria pessoa que está ouvindo esses ensinamentos deturpados, que infelizmente só estragam a vida da pessoa, a vida das pessoas, só estragam, só complicam, só fazem as pessoas tropeçarem, caírem e serem induzidas por esses erros de homens que infelizmente hoje são ignorantes e instáveis, que estão deturpando as Escrituras também hoje, nesse século XXI. Essa é a verdade. Então eu espero que essa mensagem aqui hoje sirva para edificar muitas vidas. Porque a nossa vida tem que ser edificada em Cristo, de acordo com o que está escrito, de forma que a verdade do que está escrito possa nos edificar, possa nos aperfeiçoar, possa nos levar para a verdade. É isso que tem que acontecer. Então eu espero que todos entendam isso hoje de forma muito bem clara e simples, da forma que foi ensinado aqui. Porque esse ensinamento é visando com que a sua vida e a minha vida não sejam mais arrastadas por esses homens que são insubordinados. E é isso que Pedro fala aqui no final. Ele está dizendo aqui, ó: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Vocês têm que se acautelar de quem hoje? Desses homens ignorantes e instáveis, que infelizmente estão deturpando as Escrituras. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, porque esses homens são insubordinados, então você não pode ser arrastado pelo erro deles. O erro deles é deturpar as Escrituras. Então você não pode ser arrastado por esses erros. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então, aqueles que são enganados e arrastados pelo erro desses insubordinados, eles estão descaindo da firmeza, estão caindo da firmeza que tinham até então. Ou seja, eles estão tropeçando, eles estão se perdendo, eles estão praticando coisas erradas, eles estão caindo da firmeza que tinham, estão ficando fracos demais, não tem vida firme mais. Isso é um perigo espiritual gravíssimo quando alguém é arrastado pelo erro desses insubordinados, porque as consequências, as más consequências são essas: cair de sua própria firmeza. Esse é o procedimento errado. Então ele continua aqui dizendo, ele finaliza dizendo: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é isso que tanto você como eu temos que nos empenhar para fazer. Temos que nos empenhar para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É hora de fazermos isso. Nós temos que... essa palavra é para nos motivar, nos incentivar, nos encorajar a fazer isso, a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é necessário entender isso.
Então, essa mensagem de hoje é muito importante, foi muito importante e séria para a igreja hoje. Eu espero que todos entendam isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.